Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Uma breaking news aqui, pessoal, um vídeo de última hora para a gente conversar sobre o anúncio feito pelo Clube do Remo sobre a contratação do seu mais novo executivo de futebol. Marcos Braz foi confirmado pelo Leão Azul Paraense e é o novo executivo do Clube do Remo para a sequência da temporada de 2025, substituindo o Sérgio Papelin, que deixou o Leão Azul e foi lá para o Fortaleza. A gente vai conversar sobre isso e, claro, já peço muito que você deixe o like, que você verifique a sua inscrição aqui no canal e bora hypar esse vídeo e colocar ele no topo do YouTube, colocando a pontuação lá para cima. Vem com a gente! Bom, galera, como vocês sabem, né, eu gravei um vídeo agora há pouco, quase 1h da tarde, falando sobre a conversa oficial do Clube do Remo com o Marcos Braz, que tinha iniciado depois das tentativas que o Leão fez com outros executivos de futebol a nível de Série B. Inclusive o nome aí do Fred Cascardo, que não evoluiu por conta de uma questão referente ao contrato. O executivo queria mais de um ano de contrato, o Remo não aceitou porque o Remo queria um contrato até o fim do Campeonato Brasileiro da Série B. E com isso, iniciaram oficialmente as conversas com o Marcos Braz, depois de todo o disse-me-disse de ontem, né? Muita gente já cravando que ele viria, já dando como certa contratação, sem ao menos o Remo ter tido uma conversa antes com o staff do Marcos Braz. Só depois realmente dessa conversa, desse entendimento, é que as coisas começaram a evoluir e o Marcos Braz acabou aceitando esse convite do Clube do Remo. Na verdade, as informações que são dadas, o próprio Abner Luiz comentou sobre isso, é de que o Marcos Braz queria muito mais, né, do que o próprio Clube do Remo, essa questão de trabalhar por aqui. Ele nunca trabalhou na Série B, mas tem uma experiência absurda de mercado quando foi executivo de futebol lá do Flamengo. Teve um esforço aí, claro, do Clube do Remo para trazê-lo, para convencê-lo, né? E ele chega dentro da realidade financeira do Remo. Não teve uma loucura aí para fazer essa contratação, então ele chega dentro dos moldes que o Remo pode pagar nesse momento. Claro, visando aí o projeto para levar o Clube do Remo, quem sabe, a uma Série A de campeonato brasileiro. Inclusive, ele vai, né, do Rio de Janeiro já direto lá para Maceió. Eu vou ler aqui a nota oficial do Clube do Remo sobre essa contratação do Marcos Braz. O Clube do Remo definiu o nome para ocupar o cargo de executivo de futebol. Trata-se de Marcos Braz, de 54 anos. Marcos Braz é ex-vice-presidente de futebol do Flamengo. No cargo no time carioca teve grandes conquistas e traz no seu currículo experiência no cenário nacional, chegando para somar na construção do nosso projeto dentro e fora de campo. O novo executivo do Leão esteve em Belém no início do ano e visitou as dependências do Bampará Baenão, além de representar o clube no sorteio da Copa do Brasil nesta temporada. Marcos Braz chega em Maceió para acompanhar a delegação azulina e irá acompanhar a partida deste domingo, dia 1º, diante do CRB, às 18 horas, no Rei Pelé, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Então tá aí, pessoal, depois de finalmente iniciar as conversas, foi uma tratativa até rápida, né, com o Marcos Braz. Teve realmente, né, a questão oficializada e o contrato foi fechado. E na minha opinião, gente, o Remo mantém ou até mesmo eleva o nível em relação ao trabalho do Papelin. A gente sabe que o Marcos Braz, com o trabalho que ele fez no Flamengo, tem uma experiência de mercado, obviamente, né, mais conceituada do que o próprio Sérgio Papelin. Claro que ele vai ter que trabalhar dentro do orçamento do Clube do Remo, até mesmo para fazer as contratações. Só que o que chama atenção nessa nota é que ele vem aí para um projeto não só dentro de campo, e sim para um projeto fora de campo também, que é justamente trabalhar para que o clube possa se estruturar. Eu acho que o desejo de todo remista é que o Remo cresça cada vez mais e se estruture como uma equipe grande que quer chegar, obviamente, a uma elite do futebol nacional. O Remo teve um trabalho, vocês sabem muito bem,
para chegar nesse momento que a gente está vivendo de Série B, um trabalho administrativo, faltava acertar no futebol e graças a Deus nós chegamos na Série B e a Série B já mostra que é uma competição diferente, por exemplo, da Série C, principalmente na questão orçamentária. E você estando numa Série B organizado, é muito mais fácil de você fazer um trabalho. Não quer dizer que você não vai deixar de errar. Claro, você pode conviver com os erros. Como, por exemplo, o próprio Marcos Braz. Não é certeza que ele vai dar certo aí com a camisa do Clube do Remo, né? Trabalhando na instituição Clube do Remo, e a gente deseja que ele tenha todo o sucesso do mundo, né? Então, que ele chegue, que ele se adapte, que ele consiga somar a esse projeto e que o Remo cada vez mais ganhe em todos os aspectos, tanto fora e, claro, principalmente dentro de campo também com uma mentalidade vencedora. Isso que é o mais importante. Ele que não estava, né, trabalhando aí diretamente com o futebol desde quando deixou lá o Flamengo, até teve propostas aí para trabalhar em clubes de primeira divisão, mas vem para o Clube do Remo, como eu disse, para esse projeto aí de quem sabe colocar o Leão na Série A do Campeonato Brasileiro. Aliás, queria mandar um abraço aí para alguns bicolores, né, que estavam zoando essa questão aí do Marcos Braz. Ontem, quando começou a surgir os rumores, né, as especulações, que algumas pessoas já estavam, como eu disse, dando como certo, sem ter a negociação iniciada, algumas páginas que falam do futebol paraense em geral começaram a soltar essa informação e aí os bicolores começam a aproveitar para avacalhar. O que eu vi de bicolor rindo, né, nesses comentários aí, inclusive o nosso famoso, né, maior BBB de todos os tempos, cara que foi campeão do Big Brother 20, Adson Nery. Adson Nery, né, Adson? Prometeu que tu ia virar remista caso o Marcos Braz fechasse com o Clube do Remo. Então tá aí, tu vai ter que virar remista agora, né? Ou tu vai ter que voltar pro paredão. Por isso que a Alane deu um banho no Big Brother e representou de verdade o Pará, né? A remista Alane foi lá e representou de verdade a maior BBB da história do Pará, né? Representou de verdade. Mas um abraço aí pro Adson Nery, que sempre arranca risadas, né, da gente, faz a gente rir pra caramba aí com esse clubismo cego que ele tem aí. Os caras estão afundando, mano, e não conseguem largar esse clubismo, impressionante. Mas enfim, pessoal, é isso. Agora é aguardar o início aí do trabalho do Marcos Braz, né? Obviamente que ele deve ser apresentado na semana que vem oficialmente à imprensa, lá na sala do Baenão, pra gente entender um pouco melhor, em mais detalhes, perguntando pra ele, claro, né? Como é que vai ser agora esse projeto dentro do futebol do Clube do Remo, beleza? Galera, eu vou tentar fazer uma live à noite com vocês, tá? Pra gente tratar um pouco melhor desses assuntos, mas se a gente não gravar, já fica esse conteúdo aqui gravado. E eu queria agradecer muito a todo mundo que entendeu, né, o meu trabalho, porque eu poderia muito bem chegar ontem e soltar, o Remo está negociando com o Marcos Braz sem ter nada. Eu poderia ter chegado e feito isso, mas não. Eu estou buscando realmente trabalhar sempre dessa forma, gente, com informações precisas. Trago também informações de colegas jornalistas, né, que sempre rolam por aí, como teve hoje o caso, né, do Fred Cascado, quando o Fabrício Calazans lá da Rádio Itatiaia trouxe a informação, depois o Júnior Cunha, o Magno Fernandes, Nelson Torres, todos comentaram, e depois eu recebi a informação, não, Smith, não vai para frente o Fred, nós vamos conversar realmente com o Marcos Braz. Entendeu? Então eu quero agradecer a vocês também por essa confiança que é o trabalho do Chaves Remista. E é isso, gente. Daqui pra frente, né, a gente torce para que as coisas continuem evoluindo. E claro, amanhã o Clube do Remo consiga trazer um grande resultado lá de Maceió. Quem sabe vencendo o Galo da Pajuçara. Uma informação aqui para encerrar o vídeo. Não tem mais ingressos do setor visitante para o jogo lá em Maceió, tal. Disse que eu ia trazer essa informação. Os ingressos já foram esgotados. O Fenômeno Azul comprou pela internet as caravanas que foram lá para Maceió acompanhar o Clube do Remo neste jogo contra o CRB. Beleza? É isso, galera. Deixa o teu like, é muito importante. Verifica a tua inscrição. Bora hypar o vídeo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto. Valeu!